A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome dEle. Meu nome é Rafael Alves, eu sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. Temos nosso pastor presidente Alessandro Malafaia e sua esposa Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também Rio de Janeiro, onde temos aqui nosso dirigente pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila. Nós estamos aqui fazendo esses vídeos de pré-aula, meu irmão. Talvez você seja a primeira vez que venha no nosso canal, que seja bem-vindo, que Jesus te abençoe. E o intuito aqui nesses vídeos é fazer uma pré-aula para os nossos professores da Escola Bíblica Dominical conseguirem mais subsídios, mais informações, para que junto com a ajuda do Espírito Santo de Deus, eles consigam dar uma aula mais concisa, com mais informações, com mais elementos, e a gente assim fazer um trabalho melhor para a obra do Senhor. Durante esse trimestre, o quarto trimestre do ano de 2023, nós estamos falando sobre a terceira epístola do apóstolo João, onde ele vai trazer 4 personagens principais: Gaio, Demétrio, o próprio João e o Diótrefes, onde ele vai falar ali com relação à atuação de Gaio e Demétrio de forma positiva na formação das igrejas e a atuação de Diótrefes de forma negativa, um exemplo a não ser seguido. Então hoje nós estamos aqui fazendo a pré-aula da lição de número 14, a última lição desse quarto trimestre, onde nós fecharemos o ano para a honra e glória do Senhor. Então, se você puder, busque aí na internet a revista da editora Betel, quarto trimestre, que é a terceira epístola de João, e possa acompanhar nossos vídeos aí. Nesse trimestre, quem está fazendo o comentário da nossa revista é o nosso pastor Alex de Melo Cardoso. Ele é presidente da Assembleia de Deus em Parque Esplanada, em Embu das Artes, São Paulo. Então foi ele que desenvolveu essa revista, essa lição que tanto nos abençoou nesse trimestre, onde ele vai falar sobre os verdadeiros discípulos de Cristo, das suas características, onde a gente falou durante todo esse trimestre nesse tópico, nesse assunto, ser um verdadeiro discípulo. E hoje, na última lição, na lição de número 14, nós vamos ver que o verdadeiro discípulo de Cristo, ele cuida, ele tem a sua saúde emocional também. Então o título da lição é o verdadeiro discípulo e a sua saúde emocional. É interessante porque muitas das vezes as pessoas acham que crente não passa por problemas emocionais, mas isso é um erro muito grave. Os cristãos passam sim por problemas emocionais e nos dias de hoje cada vez mais se tem visto pessoas com alterações emocionais dentro da igreja, fora da igreja, porque o ambiente onde a gente vive, as cobranças, o estresse emocional onde a gente está exposto é muito forte. Então a tendência é que realmente apareça mais alterações emocionais do que a gente via 30, 40, 50 anos atrás, onde o mundo era mais tranquilo, onde as informações não chegavam tão rápido, onde a vida era mais lenta, onde a vida era mais tranquila, mais pacata. Nos dias de hoje as informações são muito rápidas, todo mundo está interagindo de tudo, as coisas acontecem, todo mundo sabe. Isso gera ansiedade, isso gera medo, isso gera alterações emocionais. Por isso, nós temos visto esses problemas emocionais aumentarem consideravelmente. Isso é enfermidade, assim como uma asma, assim como um bronquite, assim como doenças de pele, são enfermidades. Problemas emocionais, depressão, ansiedade, preocupações, medo, também são enfermidades. Então a gente precisa ter o cuidado até onde é espiritual e até onde é físico, até onde a gente trata com o espiritual e até onde a gente também precisa de um auxílio médico, um auxílio psicológico, para poder trabalhar com essas alterações emocionais que a gente tem visto. Então na lição de hoje a gente vai estar falando sobre isso, a importância que o verdadeiro discípulo de Cristo tem de se manter uma emoção limpa, uma emoção equilibrada. Para quê? Para que ele possa cuidar do outro.
para que ele possa caminhar com outro, para que ele possa apresentar Cristo para outro. Então, assim, desenvolver o ministério cristão para a honra e glória do nome do Senhor. Então, vamos caminhar na lição com esse objetivo de entender quais são os principais problemas emocionais que atingem as pessoas nos dias de hoje, suas causas, seus principais tratamentos e o que a Bíblia nos mostra, o que a gente consegue fazer através da palavra do Senhor também para melhorar essas situações. Quais são as suas orientações preventivas para a gente não ter esses problemas emocionais que tanto assolam a humanidade nos dias de hoje. E aqui ele vai vir no textuário com que ele já vem falando na sua epístola, terceira de João, que é a epístola que nós estamos lendo, no versículo 2, onde ele diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Olha o que João está falando para Gaio. Olha, eu quero que você tenha na sua saúde física, vá tudo bem, como a sua saúde emocional está bem. Gaio, ele estava equilibrado emocionalmente, a sua alma estava satisfeita, a sua alma estava alegre, as suas emoções estavam equilibradas. Por quê? Porque ele se sentia satisfeito e revigorado ao fazer a obra do Senhor, ao cuidar das pessoas, ao trazer os viajantes, ele hospitalizava, ele hospedava, ele cuidava. Então ele tinha prazer nisso. Então isso trazia refrigério para a sua alma. Então a sua saúde emocional estava ótima, estava bem, estava equilibrada, ao ponto de João falar: olha, eu quero que o seu físico, a sua saúde física esteja tão bem quanto a sua saúde emocional. Então a gente vê uma relação direta, saúde física e saúde emocional. Uma bem, a outra fica bem, uma mal, a outra fica mal. Então a gente precisa equilibrar as duas para se ter uma saúde completa, porque se a gente for observar a definição de saúde, ela é o que? É o completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, quando a gente consegue ter um equilíbrio nessas áreas, aí sim a gente está saudável, a gente está com saúde. É isso que João está falando. E na nossa verdade aplicada, nosso comentarista vai dizer que nós temos a responsabilidade de observar princípios bíblicos que nos ajudam a cuidar da nossa saúde para ter uma melhor qualidade de vida. Então a gente precisa, como cristão, entender o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia fala, para que a gente possa ter saúde física, mental e social e espiritual, para que a gente possa caminhar. É uma responsabilidade nossa. A Bíblia nos ensina tudo, meu. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos dá direção, a Bíblia nos dá dica, a Bíblia nos dá conselho que atuam em todas as áreas. Se você for lá ler Provérbios, quantos provérbios ele vai nos ensinar ali para cuidar da saúde física, da saúde emocional, da saúde mental. Quantas coisas vêm ali, quantas dicas valiosas vêm ali para que a gente aprenda e possa ter uma saúde melhor, né? Então a gente vai entender ali várias dicas que Salomão vai nos ensinar em Provérbios para que a gente tenha uma emoção melhor. Então a gente precisa entender que a Bíblia tem direção para tudo. Não há nada que a palavra do Senhor não tenha uma direção, um conselho para que a gente seja melhor, para que a gente fique melhor e a gente assim consiga caminhar de forma adequada. Então o texto de referência da lição vai vir em Filipenses capítulo 4, versículos de 6 a 9. E o resumo, né, onde que a gente precisa entender é o quê? Onde Paulo vai ensinar eles o quê? Para a gente não estar inquieto por coisa alguma. E é justamente isso é que faz a gente ter problemas emocionais, a inquietude pelas coisas que ainda vão acontecer. Muitas das pessoas ficam preocupadas: mas meu Deus, mês que vem tem que pagar isso, mas meu Deus, mês que vem tem que comprar aquilo. E a gente fica inquieto, a gente fica agoniado, fica sempre em estado de alerta. E Paulo está falando: não faça isso, entregue as suas petições, faça os seus pedidos ao Senhor. Tudo seja conhecido diante de Deus através da oração, da súplica e pelas ações de graça. Leve tudo para Deus, leve para o Senhor, leve para o altar,
tudo que te preocupa, tudo que te causa pânico, tudo que te causa angústia, leve para o Senhor, coloque no altar. Ele é o Deus que consegue transformar, sanear a nossa alma, sanear o nosso espírito. Então isso que Paulo está falando, e muitas das vezes a gente sofre porque a gente fica pensando em coisas lá na frente que ainda estão longe para acontecer, que a gente nem sabe. E aí ele vai dizendo, olha, faça o seguinte, tudo que é verdadeiro, justo, honesto, puro, de boa fama, isso, pensai. Se há virtude nisso você coloca a sua mente, pense nisso. Não fique pensando em coisas ruins, e pode acontecer, se não pagar vai acontecer isso, não, pense em coisas boas, em coisas puras. Mantenha a sua mente em Cristo, nas coisas do céu, nas coisas celestiais, porque assim vai ajudar você a refrigerar, a acalmar, a não ficar inquieto, a não ficar pensativo no que vai fazer. Você já orou, você já entregou, Deus sabe as nossas necessidades, Ele não vai nos deixar passar vergonha, então Ele vai cuidar de nós. Entregue seus caminhos, seus pedidos ao Senhor e espere nele. Por isso Paulo está falando, essa é uma receita para que a gente não venha nos angustiar, nos preocupar e muito em excesso, e assim causar danos à nossa saúde, sabe? Então tudo aqui é a questão do equilíbrio. Então passe isso para os seus alunos. E aí, iniciando a lição propriamente dita, o que ele vai começar? O nosso comentarista ele vai trazer a síndrome de Burnout, que é justamente uma síndrome que são conjuntos de sintomas, conjunto de sinais que geram um problema maior. Por isso, síndrome de Burnout. E é uma coisa caracterizada por distúrbios psicológicos, caracterizados pelo esgotamento físico, mental intenso, causado por estresse crônico. Ou seja, é aquele estresse que não é um dia, dois, não. São preocupações, são situações que você vai levando meses, anos, junto ali, se preocupando, causando, estressando, e aí o que acontece? Aquilo vai se somando, vai se acumulando, até o ponto de começar a gerar sintomas físicos e emocionais nas pessoas. Então, geralmente, pessoas que estão expostas a atividades estressantes, como médicos, policiais, vendedores e os próprios pastores, então eles estão expostos a isso. Então mostre para o seu aluno que qualquer pessoa pode ter distúrbios emocionais, distúrbios psicológicos, basta ele não conseguir ter a válvula de escape na mesma proporção das coisas que estão acontecendo, porque a gente estressa, mas a gente precisa ter o desestresse na mesma proporção, para que a gente consiga se equilibrar. Porque estresse todo mundo vai ter, ainda mais nessas situações. Um pastor, então, que é o nosso foco aqui, ele é estressado, ele é submetido a problemas de outras pessoas, além dos próprios dele. Então ele tem que ajudar, ele tem que ter sempre uma palavra, ele tem que ter sempre cuidando de alguém, e além disso da sua própria casa, da sua própria família, da sua própria saúde. Chega um momento que enche. Então ele precisa ter o quê? Algum jeito de depurar, de esvaziar, de se limpar dessas situações, para que haja um equilíbrio. Então é isso que a gente vai comentar aqui na aula. E ainda aqui falando da síndrome de Burnout, ela vem do inglês que significa queimar. E porque a gente tem, quem está nessa situação, ela se sente queimando, esgotado, sem energia. Então, por isso Burnout, a pessoa fica inquieta, fica incomodada, sabe? Porque ela não consegue relaxar diante das situações. Isso é a síndrome de Burnout. Mas quem consegue classificar e diagnosticar é sempre um psicólogo, um psiquiatra. Então a gente precisa estar observando o comportamento das pessoas à nossa volta, para que tenha uma palavra e dizer, poxa, você não acha que seria interessante marcar uma consulta num psicólogo, num psiquiatra, para ver o que ele diz, para ver o que ele fala? Às vezes um calmante simples, alguma coisa simples já consegue aliviar um pouco e não traz os danos lá na frente que muitas das vezes acontecem, os problemas emocionais.
Então, não temos que ter preconceito, sabe? A gente precisa entender que trata sim, porque você tem uma garganta inflamada, você vai na emergência e procura um médico. Mas quando a pessoa tem problemas psicológicos, todo mundo diz, é demônio, é isso, é aquilo. E muitas das vezes não, é só uma questão de falta de equilíbrio, de depuração entre o que estressa e o que alivia. E muitas das vezes você levando para um psicólogo, ele te dá técnicas, te ajuda ali a criar momentos, situações de desestresse, entendeu? Muitas das vezes é só uma dica que precisa e a pessoa já se alivia e consegue viver bem. Então a gente precisa tirar esse preconceito da caminhada cristã. Fale isso para o seu aluno. Muitas das vezes é necessário sim buscar auxílio médico, psicológico para nos aliviar, nos equilibrar, para que a gente consiga continuar a caminhada. A saúde emocional não deve ser ignorada, muito pelo contrário, precisa ser levada muito a sério. Problemas emocionais desembocam em problemas físicos diretamente, então a gente precisa ter atenção a isso. E vamos lá, aí no capítulo 1.1, ele vai trazer sintomas dessa síndrome de burnout. Então aqui, ó, alguns sintomas do burnout são a exaustão emocional, queda de desempenho das atividades, além de falta de prazer em realizá-lo. Pode alterar o sono, pode alterar o apetite, dar problemas gastrointestinais, alterações de humor. Então a gente precisa entender isso, meu. Às vezes a gente precisa observar e linkar essas alterações e não dizer, a pessoa não gosta de mim, está de mau humor porque não gostou. Não, às vezes, muitas das vezes, aquilo ali já é um sintoma do que está acumulado na pessoa. Então a gente precisa observar, ter paciência, entender o momento que a pessoa está passando e entender que aquilo ali não é um problema direto, às vezes, uma pessoa com a outra, mas é que aquele indivíduo já traz tanta carga que ele acaba descontando em alguém que não tem nada a ver. É por isso que muitas das vezes na igreja a pessoa passa e não dá a paz do Senhor, ou está com um semblante mais fechado, aí o outro acha, pô, ele não gosta de mim, faz mal comigo. Não tem nada a ver, é porque ele está com problemas acumulados, problemas ali na mente dele, estressando, que muitas das vezes ele não consegue equilibrar isso e ver que o outro não tem nada a ver. Às vezes ele não consegue represar aquelas consequências dos problemas para que não caia sobre o outro seu mau comportamento. Às vezes não consegue. Então você acaba descontando em outra pessoa que não tem nada a ver. Entende? Então a gente muitas das vezes precisa entender. Lembra que ele disse que é queimar, né? É como se a gente tivesse quente, uma queimação. E muitas das vezes essa queimação você acaba queimando outra pessoa que não tem nada a ver. Você encosta nela e queima ali, como uma panela quente. Se você botar a mão, você se queima também. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Poxa, esse irmão não falou comigo, esse irmão não me deu a paz do Senhor, essa irmã não sorriu para mim, isso daqui. Por que será? Talvez não seja só problema comigo, às vezes ele está passando por alguma coisa. Então a gente precisa ter esse cuidado de pensar no lado da pessoa e não levar tudo para o nosso pessoal. Muitas das vezes não tem nada a ver com a gente, é simplesmente sintoma de algum distúrbio psicológico que a pessoa está passando. E aí aqui na nossa lição ele vai mostrar que tivemos vários personagens bíblicos que tiveram sintomas psicológicos no Antigo Testamento. Se a gente for ver pessoas como Moisés, próprio Jó, Elias, entre outros, tiveram distúrbios emocionais, depressão, desânimo, vontade de parar, vontade de morrer. Lembra do Elias? Senhor, não sou melhor do que meus pais, me leva, me mata, acaba comigo, porque estou trabalhando aqui em vão. Elias pediu para morrer, meu irmão. O próprio Elias, o homem de Deus que fez fogo cair do céu, que venceu os profetas de Baal por causa da ameaça de Jezabel. Ele achou, olha, não está valendo a pena, o povo continuou aí perdido, eu quero a morte, Senhor, me tira daqui, me leva.
O próprio Elias. Moisés estava lá, ó, sobrecarregado, julgando e resolvendo todos os problemas do povo sozinho. Já não suportava mais. Aonde Deus enviou quem? Jetro, seu sogro, para falar: Moisés, assim não vai sucumbir. Delega, passa funções. Então, muitas das vezes, a gente tem que orientar as pessoas a dividirem as funções, dividirem as lutas, os problemas. Moisés passou para aqueles 70 anciãos, aliviou a vida de Moisés, ajudou ele a continuar a sua caminhada. Então, delegar funções para o líder, para o pai de família, alguém, delegue funções, é muito melhor. Não assuma tudo sozinho. Às vezes a esposa quer limpar a casa, fazer comida, fazer isso, e os filhos estão tudo sentados lá. Delegue função, meu irmão. Fale: ó, fulano vai limpar o quintal, Beltrano lava o banheiro, ciclano ajuda na cozinha. Você faz isso, todo mundo participa, alivia o peso de cima de uma pessoa só. Então, muitas das vezes a gente precisa delegar, sim. Faz parte do jogo, faz parte. Assumir tudo sozinho não conseguimos. A caminhada cristã precisa ter auxílio. A gente vai ver o próprio Jesus, primeira coisa que ele fez ali no início do seu ministério foi o quê? Convocar seus discípulos, convocar 12 para ficar pertinho dele, para ele dividir, ó. 2 em 2, vão ali, vão aqui, começar a orientar, porque senão muita coisa junta a pessoa não consegue. Então, aqui nesse tópico 1.1, a gente dá os sintomas do burnout e algumas dicas, e a gente percebe que isso faz parte do ser humano. Mesmo sendo cristão, homens de Deus, mulheres de Deus passaram por isso. Então, destaque para o seu aluno que os sintomas aparecem, e já aparece aqui algumas dicas. A primeira dica para a gente aliviar é delegar funções, como Moisés fez, buscar em oração, como Elias fez, que aí Deus vai respondendo. Apesar de Elias estar orando para pedir para morrer, ele foi orar ao Senhor. Deus ouviu a sua oração, não deu o que ele tinha pedido, mas deu a solução. Vai lá, come e bebe, Elias. Muita coisa ainda tem que fazer. Deus renovou o ânimo, as forças de Elias, e ele continuou a sua caminhada, mas ele buscou em oração. E às vezes a gente precisa buscar ser fiel ao Senhor. Não se mostre forte para o Deus que te conhece do avesso. Elias era um homem de Deus, tinha acabado de fazer fogo descer, tinha uma intimidade tremenda com o Senhor, e ele não teve pudor de falar para Deus: não, eu quero é morrer, acabou, não quero mais. Ele não ficou se escondendo, não. Ele rasgou o coração para o Senhor: tá ruim demais, não estou aguentando mais não, me leva. Então o Senhor viu ali o que ele precisava, as suas necessidades estavam expostas. Então busque em oração, você abre o coração para Deus: Senhor, está doendo, essa área aqui, essa ferida aqui está demais, me ajuda, me sustenta, me renova, me surpreende, me soluciona, me ajuda, Senhor. Aí Deus enviou a comida ali, renovou as forças e continuou. E assim a gente precisa fazer, mas muita gente se esconde. Ah, não vou orar, dizer que está doendo, que Deus vai achar que eu sou fraco. Oh, Deus já te conhece, Ele que te formou, não precisa se esconder do seu Pai. Você precisa falar para Ele. Destaque isso para o seu aluno. É a oração que move a montanha, é a oração que move a mão de Deus, é a oração que faz com que Deus conecte a gente com o Senhor. Lá ele falou em Filipenses, no texto que a gente leu: todas as nossas necessidades estejam diante do Senhor através das petições, das súplicas. É a oração que traz a fé move montanhas, que a gente vê resultados através da oração. Então busque na oração e faça uma oração verdadeira. Mostre para o Senhor o que está acontecendo, que Deus abre uma solução e muda a nossa história. Bem, então vamos avançando. Capítulo 1.2, causas do burnout. A gente deu os sintomas, né, que aparecem, que geralmente são sintomas físicos, como a gente viu, os sintomas emocionais. E aí a gente vê causas do burnout: expectativas altas, altas de desempenho profissional, que podem atingir e afligir o trabalho das pessoas nas diferentes áreas. Isso aqui é uma coisa fundamental a gente entender. O pastor, o líder do departamento, não são super-homens, não são super-crentes. Muitas das vezes
as pessoas colocam um peso muito grande sobre eles, como quem diz: o pastor não pode ficar de mau humor, o pastor não pode faltar um culto, o pastor não pode ter um erro, o pastor não pode chorar, o pastor não pode ter nada de diferente. Mas ele é ser humano como outro qualquer. Então, muitas das vezes, a expectativa tão alta de um pastor gera nele essa síndrome. É uma das causas, porque na mente dele ele pensa: eu não posso falhar, eu não posso pecar, eu não posso errar, não posso ter nada que alguém desabone a minha conduta, sabe, meu? E muitas das vezes essa pressão é que causa os sintomas, que causa o problema. É muitas das vezes o temor, a insegurança em delegar responsabilidades acumula no pastor também, porque ele pensa: se eu colocar fulano fizer coisa errada, vai dar problema. Aí o pastor assume tudo para ele, e com o passar do tempo, se ele não tiver uma boa válvula de escape, o que acontece? Causa o burnout, ele se esgota, ele se queima. Então a gente precisa entender isso, e aqui a gente destaca de novo nesse tópico de causas, como esse excesso de expectativa gera um esgotamento. Foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés era o líder, ele abriu o Mar Vermelho, ele conduziu a libertação, ele era o libertador. Então todo mundo jogava em cima dele. Imagina 600 mil pessoas, todo mundo: Moisés, Moisés, Moisés. Não há homem que suporte mesmo. Todo mundo cobrando do cara: não tem água, não tem isso, não tem aquilo. Então o que Moisés fez? Ele estava a ponto de sucumbir nesse burnout, essa cobrança em excesso, essa expectativa. Não, Moisés abriu o Mar Vermelho, agora é só, tudo vai dar certo. Moisés está na frente, vai ter água, vai ter comida, vai ter isso, vai ter aquilo, mas não. Ele não tinha o controle de tudo, ele era só um instrumento de Deus, quem conduzia era o Senhor, tudo dependia de Deus. Então as pessoas colocaram essa expectativa em Moisés e ele acabou agarrando isso tudo sozinho. Foi aonde veio os problemas. Daí, o que Jetro fez? Delegue, vamos, Moisés, começa a dispersar pessoas para trabalhar contigo, para aliviar, senão ele ia se afundar no burnout. E aí você vê pessoas, às vezes pastores, se suicidando, pastores internados em colapsos nervosos. Por quê? Por causa dessa burnout aqui, expectativa, cobrança demais. O cara não pode falhar, o cara não pode passar mal, o cara não pode ter um erro, a família dele tem que ser perfeita, os filhos dele tem que ser perfeitos, tudo tem que ser certo na vida de um pastor, e muitas das vezes não é, meu. Então a gente não pode abraçar essa expectativa. A gente tem que entender que nós somos normais, que muitas das vezes vamos ter fase boa e fase ruim. Isso ajuda a amenizar as causas do burnout. Então ele dá aqui a primeira causa: o excesso de expectativa, de cobrança, causas do burnout. Mas ao mesmo tempo, nosso comentarista, ele vai trazer situações que aliviam, né? Porque a gente vai ver também que o pastor, além de ter essas expectativas muito grandes sobre ele, ele lida com pessoas que têm muitos problemas mesmo. Problemas no casamento, problemas de saúde, problemas de dinheiro. Então, são pessoas que estão à volta do pastor, na maioria delas, são pessoas doentes, são pessoas problemáticas. Esse problema do pastor, da pessoa em si, mais os que estão à sua volta, é que causam o esgotamento, o burnout. Então é por isso que a gente precisa cuidar, mas a gente não pode tomar para nós, porque quem faz isso é Deus. O líder, ele influencia para a pessoa conseguir melhorar, mas quem resolve, quem dá a mudança, quem dá a transformação é o Senhor. Nós não temos a força para curar, nós não temos a força para restaurar, nós não temos força para transformar. Tudo isso quem faz é o Espírito Santo, quem faz é Deus, quem faz o milagre é o Senhor. Nós vamos fazer o que? A dica, nós vamos dar a opção, nós vamos dar o conselho, nós vamos mostrar na Bíblia, mas quem resolve é o Senhor. Então eu não posso, enquanto pastor, por exemplo,
tá tentando evangelizar alguém e ficar com aquilo. Poxa, a pessoa não vai para Jesus, a pessoa vai se perder. Meu irmão, eu não posso trazer essa cobrança para cima de mim. Eu já falei, eu já mostrei, eu já convidei. Se a pessoa não fez, não quis, aí já não é comigo. Já é Deus que tem que trabalhar lá. Eu não posso ficar me martirizando que a pessoa não quer, que a pessoa não fez, que a pessoa não botou em prática o que eu ensinei. Senão eu trago problemas físicos e emocionais para mim. Então o pastor ele precisa ter esse cuidado. Delegue a função de mudança para Deus. Destaque isso para o seu aluno. E além disso, a gente ainda tem um problema espiritual grave, que é o inimigo, o diabo. Ele usa pessoas para trabalhar, como tinha lá na igreja com João, Diótrefes. Porque Diótrefes fazia tudo para atrapalhar. Isso causava mais problemas para Gaio, Demétrio e João. Então o inimigo ele sempre tem as pessoas que ele usa para atrapalhar o ministério do outro, para causar confusões dentro da igreja. Então, se o pastor não souber ter jogo de cintura nessas situações, o que vai acontecer? Ele vai colapsar. Ele vai trazer muitos problemas para ele e não vai suportar. Então a gente precisa entender em qual luta eu vou me dedicar, em qual pessoa eu vou me buscar, qual pessoa eu vou investir mais. A gente tem que ter essa análise, esse equilíbrio para não abraçar tudo. Então destaque isso para o seu aluno. Aí aqui a gente vai finalizar o 1.2, causas do Burnout. A gente vai ver uma grande experiência, um grande ensinamento que o Davi dá no Salmo 23. O que a gente faz para resolver esse burnout? O que a gente faz para amenizar? É o que ele diz, ó. Refrigera a minha alma, Senhor. Lá no Salmo 23 ele está falando o que? Justamente, refrigera-me das preocupações, me alivia. É o Senhor que traz o refrigério. Exatamente, é a palavra perfeita. É como se fosse um carro, um motor aquecido de tanto rodar, de tanto trabalhar, que quando arma a ventoinha, arma aquele ventozinho lá e alivia o calor do motor, né? É o sistema de arrefecimento, de refrigeração do carro. É a mesma coisa nós. Precisamos buscar no Senhor o refrigério da nossa alma, das nossas emoções. Aí o Senhor vai abençoar, vai botar pessoas que vão amenizar, como fez com Davi, colocou os valentes, como fez com Moisés, levantou aqueles 70. Então são os refrigérios que Deus vai dando. É uma esposa para o pastor, são filhos que ajudam, são auxiliares que têm uma boa palavra, que são confiáveis para você delegar funções. Essas são as formas que Deus traz para refrigerar nossa alma e para a gente continuar a caminhada. Então destaque para o seu aluno que temos sempre essa válvula de escape, que é o Salmo 23. Busque no Senhor o refrigério da sua alma para você não colapsar com burnout, por exemplo. Então a gente precisa ter essa carta na manga, esse refrigério, saber que Deus ele pode refrigerar nossas emoções para a gente continuar a caminhada. Então vamos lá, capítulo 1.3, ajuda no esgotamento físico e emocional. Então o que acontece? O pastor está passando por essas dificuldades, os líderes, isso vai se acumulando, até que ele chega num esgotamento físico e emocional. Então o que a gente precisa entender? Que nesse momento a gente precisa pedir ajuda, justamente para não chegar nem nesse esgotamento, para prevenir. E como é que a gente vai fazer isso, meu irmão? O que acontece? O pastor ele precisa respeitar seus limites. Nosso comentarista está falando aqui. Então destaque isso para o seu aluno. Limite, todo mundo tem limite, meu. Talvez você não tenha força para estar na igreja segunda, quarta, sexta, sábado, domingo, terça, quarta, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, todos os cultos, todas as programações. Não dá. O pastor precisa ter um alívio, precisa ter momentos livres. Você vai ver, o próprio Jesus falou para os discípulos, ó, saiam de 2 em 2 e vão às casas, vão às cidades, preguem, façam sinais e maravilhas, e eu vou sentar aqui e vou esperar. O próprio Jesus não foi com eles não, meu.
refrigerou, se aliviou, conversou, ficou tranquilo ali e deixou os discípulos caminharem um pouco. Muitas das vezes a gente cobra muito. Pô, o pastor não vai, o pastor não veio, é culto disso, é culto daquilo. Meu irmão, o pastor tem limite. Todo ser humano tem limite. Tem dia que você não está bem, não vai no culto. Não tem jeito. Respeita os seus limites, vai para um shopping, vai para uma praia mais uma vez ou outra, que esteja mais grave, não sei. Aí cada um tem o seu sistema de depuração, o seu sistema de alívio. Tem pessoa que se alivia indo para a igreja. Eu gosto do culto, eu gosto de participar ali que tal, então cada um ajuda de um jeito, mas o princípio aqui é respeite seus limites. Então cada um precisa saber o que até onde consegue ir ou não. Então a gente precisa desse cuidado. Por exemplo, o pastor, às vezes, ele chega num ponto e ele fala, vou tirar férias. O pastor tira férias, meu. Ele vai viajar um mês e meio, dá uma sumida, entendeu? Bota no seu auxiliar para fazer, sabe? Às vezes a gente precisa ter pessoas do lado para nos aconselhar, sabe? O rei, ele sempre tem conselheiro, né? Dificilmente o rei toma uma decisão sozinho. Ele sempre fala, se a gente for observar, sempre tem aquelas pessoas próximas. Fulano, o que tu acha disso? Beltrano, o que a gente faria? Aí naquela multidão de conselhos ali, a sabedoria. E aí ele toma uma decisão melhor. Tentar resolver tudo sozinho é complicado. Então o pastor precisa ter tempo para orar, tempo para se aconselhar, ter pessoas ao seu lado. Isso são formas de se lidar com o esgotamento emocional. Respeitar limites. Então a gente precisa sim, o pastor precisa sim ligar e dizer, ó, hoje eu não vou ao culto, vai ao meu auxiliar. Hoje eu vou passear, hoje eu vou de trás de férias, vou cuidar da casa, vou ficar com a perna pro alto, vou deitar numa rede, beber água de coco. Sei lá, o cara precisa ter alguma coisa para aliviar seu estresse físico e emocional. Vai para uma academia, vai fazer uma ginástica, vai torcer pelo seu time no estádio. Não sei, cada um tem a sua forma de lidar, sabe? Tem outros que vão para rodízio, vão comer, sei lá. Mas a gente precisa ter alguma coisa para aliviar o nosso tensão, as nossas angústias do dia a dia. Precisa ter momentos de lazer, de espairecer, senão ninguém suporta. Então a gente entenda isso. A gente tem um comentário aqui do Gregório de Nazianzo, que foi um dos fundadores da igreja lá no século IV. Ele vai dizer que ele está lutando com inimigos internos e inimigos externos. Por causa disso, a alma dele perdeu a beleza e borrou a sua imagem. Tamanhos problemas internos dele, como eu disse, cuida da sua família, da sua vida e dos outros, que a alma dele borrou, perdeu a imagem. As emoções dele saíram do controle. E era um líder, era o que estava na frente. E ele falou, Senhor, cuida, estou esgotado. Ele fala para mim, respiração, estresse perpétuo, anda junto. Então ele está dizendo para o Senhor, olha, eu estou esgotado, Senhor. Tu és a minha respiração, muda a minha história. Então é o depoimento desse homem aqui que veio na lição, mas só tem na parte dos professores, é muito interessante. São líderes que muitas das vezes estão nesse nível aqui. E que muitas das vezes, em vez de orar e buscar em Deus o refrigério, muitas das vezes vão se suicidam, se perdem. Aí é onde o inimigo, porque a gente vive numa luta espiritual. O inimigo é sujo, ele é astuto, ele vê que o cara está num problema, que está naquela situação difícil, ele vai só botando a minadinha dele ali para a pessoa ir piorando e se perder. Então a gente precisa correr logo, buscar o Senhor, buscar ajuda, buscar conselhos, sabe? Para poder se aliviar e não chegar a esse extremo do suicídio. Então aqui a gente fecha o capítulo 1.3, o capítulo 1, falando da síndrome de Burnout, e aí você destaca para o seu aluno isso, as causas, expectativas em excesso, dificuldade de delegar funções e as formas de aliviar. Pedir ao Senhor em oração, refrigera minha alma, alivia-me, Senhor. Tirar férias, tirar folga, passear, ter momento de distração com a família.
ter conselheiros. Então é bem interessante as causas e as formas da gente aliviar para não cair na síndrome de Burnout e se afundar cada vez mais. Então destaque para o seu aluno, faça a leitura do Eu Ensinei Que e vamos para frente, vamos entender que agora o discípulo de Cristo e a depressão, o capítulo 2. Então a gente estava falando da síndrome de Burnout, que é o acúmulo. Você vai esquentar, você vai reagir mal. Agora a depressão já é uma situação diferente, onde que a pessoa acumula tanta coisa, mas aí agora ele não estoura, ele afunda. No burnout, muitas das vezes, a pessoa fica inquieta, ela queima, ela trata mal, ela tem alteração de humor, ela fica agressiva, ela fica irritada, sabe? Ela explode. Na depressão, muitas das vezes é pior, porque ela acumula todos esses problemas e o que ela faz? Ela afunda, ela se isola, ela se aquieta, ela não se expõe mais, ela não reage, ela não faz nada. Então a depressão muitas das vezes significa rebaixamento, afundamento, tristeza, a pessoa se isola, assim como Elias fez lá na caverna. Ali era um caso clássico de depressão. Não quero mais, eu vou ficar aqui, eu vou dormir o tempo todo, Isso é a característica da depressão. Então a gente precisa entender. Aí ele vai dar no 2.1 justamente isso, sinais de depressão. Mudanças de humor, isolamento, dificuldade de concentração, alteração do sono, apetite, autocrítica, ou seja, fuga, abandono de atividades habituais. A gente vai observar que os sintomas são parecidos: burnout, depressão, ansiedade, distúrbios psicológicos, eles apresentam sintomas parecidos. Por isso que é preciso levar ao psicólogo, ao psiquiatra, que são profissionais que conseguem avaliar melhor e definir se é depressão, se é burnout, se é ansiedade. Os sintomas são parecidos, mas a gente que está por volta, as pessoas que estão próximas, conseguem observar. Poxa, o pastor era tão ativo, o pastor falava, o pastor fazia e não está mais fazendo. O que está acontecendo? Vamos observar por que ele não está vindo, por que ele não está fazendo. É uma coisa consciente? Vamos tirar uma férias, vamos fazer alguma coisa? Ou é uma coisa que está acontecendo isolado, de repente, sem prévio aviso? Então a gente tem que observar. É o que ele falou aqui. Tantas vezes a pessoa é uma pessoa ativa, vai na padaria, vai ali, vai aqui e tal, de repente passa um dia, passa dois, passa três, o cara não vai mais na padaria, o cara não compra mais seu jornal, o cara não vai mais na esquina, não tem os hábitos que ele costumava ter. Então isso já é um sinal de alerta. Por que está acontecendo isso? Tem que se investigar as pessoas que estão à volta, porque todos nós temos hábitos e costumes que as pessoas costumam ver. Nós somos pessoas costumeiras, habituais. Então, sempre temos uma rotina, por mais que não pareça, todo mundo tem ali a sua hora mais ou menos de acordar, para onde vai depois que acorda, o que faz, qual é o dia, qual é a hora. Quem está em volta percebe. E aí, quando não está sendo feito essa sequência, precisa chamar atenção para a gente ver o que houve que você não está mais fazendo isso. A gente consegue observar. E se não for uma coisa palpável, compatível com o que está acontecendo, aí precisa buscar ajuda. Então aqui nosso comentarista ele vai dizer, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, às vezes a pessoa tem aquela rotina tudo certinho, mas de repente apareceu um problema, apareceu uma luta. E aí como é que ela reage? Se isolando. Então é um sinal da depressão. Quando a pessoa encara bem, é aquela pessoa que tem a sua rotina, aparece um problema, ela continua na rotina, no seu hábito. Aí você vê, poxa, a pessoa reagiu bem, não se afundou, não está em depressão. E a gente precisa entender que depressão não é uma coisa de um dia para o outro. São sintomas que vai precisar pelo menos 2 semanas se repetindo. Pô, a pessoa tem 2 semanas, 15 dias que não vem no culto, 15 dias que não vai numa padaria, sabe? Então aí sim você já começa a alertar.
Não é um dia ou dois, já está em depressão, não. Segundo os psicólogos, segundo a avaliação, precisa ter bastante tempo. Então esses são os sinais da depressão. Destaque para o seu aluno, para observar seu colega de turma, seu vizinho, seu familiar, qual é os hábitos que eles deixaram de fazer, por quanto tempo, para se ter uma ideia de se isso é só um dia ou dois de mau humor, ou se está sempre assim. Então isso a gente precisa destacar para o nosso aluno. E aí aqui temos o 2.2, causas da depressão, né? Então a gente vai perceber que as causas são as mesmas do burnout, muito parecido: pressão constante, falta de tempo para se cuidar, sentimento de solidão, isolamento, medo de fracassar, decepcionar os outros, até mesmo Deus. Então muitas das vezes a pessoa, para não errar, isso aqui é interessante, muitas das vezes para não errar, para não decepcionar, para não fazer errar, ele não faz. Ele se isola. Não vou não, porque eu posso chegar lá e falar mal, eu não vou fazer, entendeu? Então ele se isola, ele mantém parado ali. Então isso é causa da depressão. Muitas das vezes a expectativa alta, não poder errar, a pressão que vem sobre um líder. Então a gente precisa ter esses cuidados. E aí a gente vai ver, Jeremias, ele externou sua tristeza quando o povo rejeitou sua pregação. Entendeu? Ele viu, Senhor, ele ficou triste porque ele fez, não houve o resultado que ele queria, então ele se isolou, ele deprimiu. Isso não pode acontecer, como eu falei lá no início. Quem muda, quem transforma, quem faz o resultado acontecer é o Senhor. A responsabilidade é do Espírito Santo de convencer do juízo, da justiça, né? Do pecado, do juízo, da justiça. Quem transforma a vida da outra pessoa, quem faz a outra pessoa se converter, é o Espírito Santo, é Deus. Não sou eu, não somos nós. Então eu não posso trazer essa expectativa para a minha vida. Jeremias achou que pelo fato dele estar ali 20 anos pregando, se demonstrando, sofrendo pelo povo, se dedicando, buscando ao Senhor pelo povo, ele achou que ia haver uma conversão nacional ali e o povo ia mudar, mas não houve, porque o povo tinha o coração dele, cada um tem o seu. E aí Jeremias trouxe essa expectativa para ele. Quando não foi alcançado, ele afundou, ele entrou em tristeza. Muitas das vezes, são coisas que a gente não tem como controlar. Às vezes a pessoa fala assim: poxa, mas o pastor se divorciou. Sim, mas ali no casamento ele e uma outra pessoa. A outra pessoa não quis, não mudou, não, sei lá. Então não houve ali um ambiente de reconciliação, de arrependimento duplo, e a coisa perdeu. É lógico que não é o desfecho que a gente procura, não é as coisas que a gente quer, mas muitas das vezes não temos como controlar. Então não posso me isolar, me frustrar, porque o negócio não deu certo. Porque quem tem a responsabilidade de fazer dar certo, quem tem que transformar, quem tem que fazer é Deus. A gente não pode trazer essa expectativa para nós. Muitas das vezes o pastor abre uma igreja, uma subcongregação, sei lá, e o negócio não flui, a igreja fecha. E aí ele se afunda: poxa, não funcionou, eu fiz tanto, eu preguei, eu fui lá, e o negócio fechou. Aí ele afunda em depressão. Não, a obra é do Senhor, as coisas são dele. Faça da sua melhor forma, faça da sua melhor maneira, mas saiba que nem sempre vai dar tudo certo. Isso é termos equilíbrio emocional, de saber as minhas expectativas, as minhas tratativas, as minhas tentativas, as minhas orações, mas nem sempre o final vai ter o desfecho que a gente quer. E é por isso que a gente tem que ter o equilíbrio de saber, nem sempre vai dar certo. Moisés pediu, Moisés orou, mas Deus não deixou ele entrar na terra prometida. Entendeu? Então você imagina a expectativa, o cara foi lá, libertou, fez e tal. Na hora de receber a recompensa, na hora de ter, ele não alcançou. Mas ele sabia, Deus está no controle, Deus sabe o que faz, Deus tem o melhor para mim, Deus está na frente. O que Deus fizer, a vontade de Deus é soberana, é perfeita, é boa, é agradável.
o desfecho que der, que for Deus que mandar, tá ótimo. Então é isso que a gente precisa entender. Foi o que aconteceu com Elias. Elias achou que depois de Deus ter mandado fogo do céu, e depois dele ter matado os profetas de Baal, a mesma coisa, iria haver uma conversão nacional, todo mundo ia largar Acabe e Jezabel para lá, Baal para lá, ia todo mundo caminhar com Deus e Israel ia ser perfeito de novo, como era no início. Não, o que aconteceu? Nada. O povo continuou para lá, distante de Deus, e Elias se frustrou. Poxa, fiz tanto, falei tanto e não deu certo. Mas a gente não pode trazer essa responsabilidade, nós não somos o dono da obra, nós somos apenas instrumento. O cirurgião, o médico, ele estuda anos e anos, ele opera, ele repete a cirurgia, ele faz, mas vai ter paciente que ele vai operar do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma coisa, e o paciente vai morrer, sabe? E o cara vai ficar frustrado e dizer, poxa, eu não estudei, eu não sou nada, eu não sirvo para nada. Não! Ele já fez 300 vezes e deu certo. Na 301 deu errado, morreu. E aí? Não tem como controlar, meu irmão. Então não traga super expectativas para você. Faça o que você puder fazer de melhor. Deu certo, deu errado, Deus está no controle, segue o barco. É isso que a gente tem que destacar para o nosso aluno. E aí uma das estratégias foi o próprio Jeremias que nos ensinou. O que ele fez quando bateu isso, essa tristeza? Aí lá em Lamentações, onde ele chora, onde ele lamenta, onde ele vai ver que as coisas não deram certo, que tinha tudo para dar, mas não deu certo, o povo não escolheu, o povo não quis. Quando ele vai sucumbir, ele traz o ensinamento, que ele diz o quê? Não, eu vou trazer a memória o que me dá esperança. Eu vou trazer a memória os que se deram certo, os que se converteram, os que são os figos bons, que estavam no cesto, os que funcionou, aonde eu preguei deu certo, sabe? Então é isso que a gente precisa entender. Nós estamos líderes, eu vou ficar preso naquele aluno que abandonou a classe. Não, eu vou trazer à memória os 50 alunos que caminharam comigo na classe e hoje são homens e mulheres de Deus. Eu vou trazer à memória os frutos do ministério que eu tenho, que deu certo, as coisas que eu fiz e funcionou. Então isso vai refrigerar, isso vai trazer uma melhora na minha caminhada. Não vai me deixar a sucumbir na frustração do erro, do problema. Então, eu não vou olhar para quem não gostou, eu não vou ficar preso em quem não quis, em quem não deu certo. Eu vou olhar para aqueles que estão falando que eu funciono, que eu sou bom, que eu prego, que eu faço, que eu estou na obra, que eu sou isso, os que trazem frutos do meu trabalho bons. Eu vou aprender com aqueles que deram fruto ruim, mas não vou me travar a vida na onde deu errado. Eu vou olhar para onde está dando certo, trazer à memória o que Deus fez que deu certo. Para quê? Para não me frustrar e afundar na depressão quando as coisas não derem certo. Então é a mesma coisa, às vezes o pastor abriu 50 igrejas, aí em uma das igrejas, 2, 3 deu problema, fechou, mas tem 47 boa, sabe? Foi isso que Deus falou para Elias, quando ele vai olhar e dizer, Senhor, só sobrou eu. Falou, não, Elias, só sobrou você não, seu trabalho é bom, sua pregação foi boa, assim como você não beijou Baal, tem 7.000 lá escondidinho que também não beijaram não, segue firme aí, tem 1 milhão que se perdeu, que beijou Baal, mas você e esses 7.000 não fizeram, então foca nele, siga com eles, continue o ministério por causa dele e vá para frente, continue caminhando, que eu estou no controle. É isso que a gente precisa entender. Olhe para os resultados que deram certo, meu, sabe? Busque trazer à memória o que dá esperança. Mas está na luta, é igual. Muitas das vezes a gente passa problema em empresa, em comércio, no trabalho. Aí você pensa, poxa, tá ruim. Mas se você for olhar, chegamos a dezembro ruim. Muita gente que estava bom nem chegou. Se a gente for olhar assim, empresas, né? Como a gente tem,
que no meu caso específico nós temos uma empresa e a empresa passa por dificuldade, passa por luta, mas estamos fechando em 2023, a empresa está aberta. Enquanto muitas empresas entraram em 2023 na boa, tudo certinho, e não chegaram ao final de 2023. Então a gente precisa dar graças ao Senhor, porque chegamos ao fim, chegamos no final, passamos o ano, vamos entrar em outro. E Deus vai trabalhando, Deus vai mudando. Está difícil, está na luta, mas Deus está sustentando. Então vamos olhar para o sustento que Deus está dando e não para os problemas, para poder continuar e não se afundar na depressão, da frustração, da expectativa não alcançada. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. É isso que muda a história. Então aqui temos as causas, mas também temos o cuidado, a transformação, a prevenção para não entrar nessa depressão, que é o quê? Olhar para o que está dando certo, né? Olhar para a mão de Deus que está nos segurando, não olhar para a tempestade, não olhar para as lutas, porque, meu irmão, entenda bem uma coisa, o problema não é onde você está, se está ventando, se não está ventando, o problema não é se está chovendo, se não está chovendo, o problema não é se o barco está balançando ou se o barco está parado certinho. O que faz a diferença é quem está com você no ambiente que está vivendo. Se Jesus está contigo na chuva, na tempestade, no barco balançando, Jesus está, você tem que ter motivo para continuar. Não, Deus está aqui, está me segurando, está comigo. Porque não adianta você estar num ambiente tranquilo e Jesus não está. Porque aí não faz a diferença. Isso é a expectativa pior. É Jesus não estar. Por mais que às vezes o ambiente esteja tudo tranquilo, se Deus não está, não faz a diferença. Então, às vezes, o que vai fazer a diferença na nossa vida é entender que eu estou passando por dificuldade, estou passando por luta, mas Jesus está comigo. Então, esse é o motivo de continuar, a presença do Senhor. É isso que faz para a gente não afundar na depressão. Muitas pessoas estão passando por situações que nem se comparam, situações melhores, pessoas que vivem na bonança e estão na depressão. Por quê? Porque Jesus não está com eles. Então o que faz a diferença é a presença do Senhor, é para ela que a gente tem que olhar, para não cair nessas coisas aqui. Então vamos finalizar aqui o 2.2, entendendo que é necessário delegar, é necessário se aliviar da pressão para não cair em depressão. E aí a gente vai aqui, ó, capítulo 2.3, compartilhando angústias. Aqui é interessante, é o que a gente falou lá no início. O pastor, ele precisa se cercar de pessoas espirituais como ele, pessoas com experiência com Deus como ele, pessoas que tenham intimidade com Deus como ele. Para quê? Para compartilhar as suas angústias, para pegar conselho, para poder ter com quem falar. É isso que faz a diferença. Compartilhar a angústia é uma das tratamentos e um dos artifícios que nós temos para não cair na depressão. Mas se você compartilhar com quem é pior do que você, aí mesmo que lasca. Porque se você levar um problema para a pessoa fala, meu irmão, não tem jeito não. Aí você, tem jeito não. Aí você junta num coro, tem jeito não, tu afunda. Agora quando eu compartilho com alguém, poxa, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, o cara fala, olha, eu passei por isso também, Jesus me deu vitória, vai mudar a tua história, mudou a minha, vai mudar a sua, vamos continuar para frente. Foi assim que eu fiz, eu fui buscar, eu visitei a igreja, eu orei, eu fiz, eu aconteci. Deus veio comigo, mudou a minha história e hoje como é que eu estou? São pessoas que têm testemunho de vida com Deus que faz você, então se fez com ele, vai fazer comigo também. Compartilhe angústias com quem pode te levantar. Não busque pessoas que são piores não. Mas a gente precisa arrumar alguém para compartilhar sim. Então você vai ver o caso do Elias. Ele achava que estava sozinho. Ele não sabia dos 7.000 que não tinham beijado Baal, que não se adoravam a Baal. Então, o que aconteceu? Quando ele ficou com medo, quando ele ficou com angústia,
de expectativa dele do povo se converter não se completou, não se configurou, não se confirmou, o que ele fez? Ele se isolou na caverna. Na caverna não tinha ninguém para ele conversar, para ele falar, não tinham pessoas ali para dar exemplos para ele, para trazer base para uma coisa melhor. Se ele tivesse buscado esses 7.000, se ele soubesse buscar essas pessoas, ele ia ter o renovo ali. Não, aí deu certo sim, tu falou lá, a gente fez aqui, deu certo sim, nós estamos contigo, a mesma linha de raciocínio tua é a nossa aqui, nós estamos juntos. Mas o que ele fez? Ele se isolou. Então, o que a gente tem aqui na nossa lição é uma dica valiosa: compartilhe suas angústias, mas com pessoas que tenham condições. É por isso que a gente precisa ter um casamento com pessoas de mesmo propósito. É por isso que a gente precisa ter amigos com o mesmo propósito, com a mesma visão. Para quê? Para num sufoco desse, você ter com quem tenha suporte para te ajudar, bíblico, com Deus. Se você for buscar pessoas do mundo, as dicas deles vão ser do mundo, vão ser coisas que Deus não se agrada. Então a gente tem que saber quem são os nossos conselheiros. Salmo número 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não senta na roda dos escarnecedores. Entendeu? Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios. Entendeu? Então a gente precisa saber em que roda eu estou sentando, quem é que está me dando conselho, da onde está vindo, de que fonte é essa, quem é essa pessoa que está falando. Então a gente precisa ter entendimento disso. Compartilhar faz parte, mas com pessoas que te consigam levantar, não vai te afundar mais. Então aqui ele próprio comentarista vai dizer: é importante investir em bons relacionamentos, uma vez que através deles é possível ser encorajado e buscar ajuda quando precisar. Jesus disse que existem dias maus para todos. Então o que acontece? Qualquer pessoa pode passar por uma má fase, mas você precisa ter pessoas ao seu lado que te abracem na má fase, segurem na tua mão na má fase, te dê conselhos bíblicos, divinos, de Deus, para superar a má fase. Entendeu? Superar, não desistir na má fase, não trocar na má fase, não jogar fora na má fase. É isso que muitas das vezes acontece. Porque se você for olhar o conselho do ímpio, é o que? Não tenha trabalho, jogue fora. Tá dando dor de cabeça? Troque. Não insista, não gaste suas energias. Mas quem tem conselho de Deus, o justo, ele vai dizer: invista, Deus vai mudar a história, Deus tem poder para transformar, insista. Isso é uma má fase, isso não é uma vida má, isso é uma má fase. Daqui a pouco essa fase vai passar, você vai colher o fruto. Os que não desistem é que alcançam a vitória, meu irmão. Os que não desistem é que vê as coisas mudarem. É os que não desistem que vê as transformações acontecerem. Persista, insista, mas você precisa estar cercado de pessoas que te ajudem a fazer isso. Porque dias maus todo mundo passa, o pastor, o bispo, o membro, a membra, todos mesmo, todos passam por uma fase. A questão é, o que você vai fazer na má fase? Vai desistir, vai trocar, vai parar? Empresas passam por uma fase, casamentos passam por uma fase, saúde passa por uma fase, emoções passam por uma fase, tudo passa por uma fase, mas é fase. A fase muda para coisas boas, as coisas boas ficam ruins, as coisas ruins ficam boas, é a oscilação, é a vida em ondas, é assim que Deus criou a gente. São as aflições do mundo, são os dias maus, são as provas, e você pega isso, usa de experiência e vai subindo o degrau, vai melhorando a cada dia, mas precisa ter compartilhamento, não se isole, converse, acha alguém, pai, mãe, irmão, em oração com o Senhor, irmãos da igreja, pessoas que têm condições, comunique aos santos as suas necessidades mesmo, fale. Olha, estou passando por isso, me ajuda aí, estou com dificuldade naquilo. Pô, se você souber, me fala.
sabe, meu irmão? Busque pessoas que possam te ajudar, para que você não entre e não afunde na depressão, porque depois que afunda nela, para tirar é muito mais difícil. Então é melhor a gente evitar cair nela. Não destaque isso para o seu aluno, faça a leitura do Eu Ensinei Que. A depressão pode atingir os discípulos de Cristo, por mais espirituais que sejam. Conhecer essa doença e buscar ajuda é fundamental. Então, observar os sintomas, mudança de rotina, mudança de comportamento, entender que nem sempre o nosso trabalho vai dar o resultado esperado, entender que nem sempre as nossas expectativas serão alcançadas, entender que nem sempre tudo vai dar certo do jeito que a gente precisa, e talvez quando não dão certo do jeito que a gente acha que era para dar, muitas vezes é melhor ainda, porque Deus é que está no controle. E às vezes um fracasso inicial para nossos olhos é uma vitória lá na frente que Deus está dando, é um livramento ali naquele momento. Então a gente precisa entender que Deus é que vê depois da curva, Deus é que vê na frente, Deus é que vê no escuro, Deus é que sabe. Então muitas das vezes a gente planeja, a gente quer fazer e não deu certo, é porque Deus sabe lá na frente o que ia acontecer. Então é melhor não dar certo agora do que dar problema lá na frente. Então muitas das vezes a gente precisa entender isso. Isso é livramento de Deus, isso é cuidado do Senhor, e lá na frente Ele vai dar melhor. Então não afunde, não desista, Deus está no controle de tudo, e na hora certa você vai entender as coisas porque não aconteceram. Então destaque isso para o seu aluno. E para a gente fechar, capítulo 3, meu, o discípulo de Cristo e a ansiedade. Olha aí, o discípulo de Cristo está exposto a síndrome de Burnout, está exposto à depressão, está exposto à ansiedade. Tudo distúrbio psicológico, pelas mesmas causas, pelos mesmos problemas, mas a forma que cada um reage, uns vão ficar ansiosos, uns vão ficar deprimidos, uns vão ficar irritados. Então cada um reage de um jeito, mas se você for olhar, as causas serão sempre as mesmas. Expectativa muito alta, cobrança, muita pressão, muito trabalho. Então muitas das vezes a gente precisa ter esses cuidados para não atingir esses problemas de burnout, de depressão, de ansiedade. Ficar atento às causas e muitas das vezes melhorar o refrigério. Muitas das vezes, meu irmão, a panela de pressão, ela sempre vai dar pressão, sabe? Toda vez que você botar a panela de pressão no fogo, ela dá pressão, porque ela fica fechada, vedadinha ali. Qual é o diferencial da panela de pressão? A válvula de escape. Quando você desliga, se a válvula tá boa, a pressão sai tudo certinho, aliviou e resolveu. Mas se a válvula de pressão não estiver boa, a pressão não sai. Não sai. Esse que é o diferencial. Muitas das vezes nós vamos estar sempre expostos a problemas, a angústia. Isso é do dia a dia, as aflições, né? A cada dia o seu mal, seus problemas e tal. Tudo isso a gente vai estar sempre exposto. Mas o que vai fazer diferença é o que nós vamos usar para a válvula de escape. Qual é a nossa válvula de escape quando os ambientes estão pressionando a gente? É essa válvula que vai fazer diferença para você entrar ou não em depressão, entrar ou não em ansiedade, entrar ou não em burnout. Então cada um de nós precisa buscar no Senhor uma forma de se refrigerar. Uns vão passear, uns vão nadar, uns vão trabalhar, uns vão dar soco em saco de pancada, uns vão comer, uns vão beber, uns vão dormir, sabe? Cada um vai ter um jeito de depurar essa pressão, de aliviar a pressão. O importante é que a forma que você escolha para aliviar a pressão seja uma forma eficiente para a sua vida. É isso que a gente tem que entender. Cada um vai dar um jeito, meu. Cada um vai criar uma estratégia em Deus, vai buscar em oração, vai subir o monte, vai fazer vigília, vai dormir, vai orar, vai viajar com a família. Cada um vai dar um jeito, mas o importante é que seja jeito eficiente para que a pressão saia. Senão ninguém suporta, meu. Aí acontece isso aqui que a gente está lendo. E agora nós vamos falar sobre a ansiedade.
Ansiedade é uma coisa interessante, porque a ansiedade ela é uma preocupação com o futuro. Isso aqui é interessante. Olha, se a gente for observar, Hebreus vai dizer assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se a gente for colocar as causas psicológicas, se você for ver, depressão geralmente é um problema antigo. É porque a pessoa está pensando, está lembrando de coisas que não fez, expectativas frustradas. Então depressão é o passado que ainda está vivo. O estresse já é o presente, é o dia a dia, é as coisas do dia, é as preocupações diárias. E a ansiedade é a preocupação com o futuro. O que vai ser, como é que vai ser ano que vem, se isso aqui não acontecer e tal. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus atua justamente nas três áreas. Mesmo ontem, cuidando do que tu passou e você ainda não superou, Jesus tem poder para fazer você superar o seu passado, curar a tua depressão. Jesus vai no ontem. Ele é o único que consegue ir atrás, no passado. Ele é atemporal. Jesus muda traumas do passado. Jesus cura traumas do passado para te libertar da depressão. Jesus é o mesmo hoje. Ele cura, ele te alivia do estresse de hoje, a preocupação de hoje, as coisas do presente. E Jesus é o mesmo de que vai ser o eterno, o futuro. Ele trata a tua ansiedade, as tuas preocupações do futuro. Então a gente precisa buscar o quê? A nossa válvula de escape em Cristo. Ter sempre Cristo como cuidador. Cristo, sobre Ele a gente lança os nossos traumas antigos, os nossos traumas atuais e os nossos traumas futuros, nossas preocupações do futuro. Jesus, ele consegue trabalhar nessas três áreas. É o único Deus. Ele é o único que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance sobre Cristo passado, lance sobre Cristo presente e lance sobre Ele o futuro. Descanse nas mãos do Senhor. Por isso o salmista vai dizer: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. E nós ainda vamos louvar, vamos esperar nele, que alguma coisa ele vai fazer. Então é isso que a gente precisa entender. A ansiedade é a preocupação com o futuro. E isso muitas das vezes traz consequências gravíssimas. Você ainda nem chegou no dia e você já está nervoso. Isso aqui é uma coisa interessante. Vê muito isso em pessoas que vão fazer concurso público. Coloca uma expectativa, tem que passar, tem que fazer, tem que acontecer, eu me preparei e tal. Aí o concurso ainda é daqui um mês e o cara já está tendo dor de barriga, o cara já está tendo dor de cabeça, o cara já está tendo tonteira, preocupação com a coisa daqui um mês. E quando chega no dia da prova, ele já está todo debilitado, não consegue fazer direito. Porque a ansiedade, você está se preocupando com o futuro. E aí a gente precisa destacar para o nosso aluno que a ansiedade, ela não resolve o futuro, mas ela estraga o presente. Porque você fica preocupado com o amanhã e não vive o hoje. Esse que é o interessante. Muitas das vezes a gente está, poxa, como é que vai ser amanhã? Como é que vai pagar? Aí você fica nesse estresse do amanhã e as coisas de hoje passam. Você não aproveita as coisas do hoje. Então a ansiedade é um perigo muito grande. Ficar preocupado com o futuro, você não vive a glória do presente. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande sobre isso. Então, a ansiedade é uma resposta natural a uma preocupação que o corpo gera. Isso vai levar perigo, aumento no batimento cardíaco, respiração alterada, sudorese. Isso aí é o que a gente vê. Pessoas que soam na hora de falar em público, que passam mal, que ficam angustiadas, que ficar respirando mal. Isso é ansiedade, porque a pessoa vai fazer alguma coisa e está preocupada. É a reação do corpo. Então a gente precisa ter calma e tranquilidade de saber. Na hora a gente vê. Na hora que for fazer, a gente reage.
senão você fica sofrendo pelo futuro e não vive o presente. E um grande perigo da ansiedade, o que acontece? É agir fora do tempo de Deus. Sintomas da ansiedade, nós estamos no capítulo 3.1, nós estamos falando sobre sintomas da ansiedade. E os sintomas são esses, físicos mesmo, aumento de frequência cardíaca, sudorese. Você vê isso várias vezes, pessoas que vão fazer prova de carro, vão fazer concurso, vão falar em público. É o que? A pessoa fica ansiosa, é uma resposta do corpo, é incontrolável. Então a pessoa tem que trabalhar isso na mente. Só que quando a gente traz para o âmbito espiritual, a ansiedade gera um problema muito mais grave, que é justamente agir fora da vontade do Senhor. Esse aqui é o tópico principal da lição para a gente destacar para o nosso aluno. A ansiedade levou Saul a perder o seu reino. Saul, ele tinha uma simples ordem de Samuel: me espera 7 dias para que eu faça o sacrifício e você vai vencer a guerra e vai dar tudo certo. Ele esperou os 7 dias por causa de horas, meu irmão. E por causa das pressões externas, Saul se precipitou e fez ele mesmo sacrifício, e por causa daquilo Deus rasgou o reino da mão dele. Deus não confirmou o reinado na mão de Saul porque ele tomou uma decisão precipitada por um pouquinho de tempo. E muitas das vezes a gente também erra por causa disso. É ansiedade, é querer resolver, é querer ter logo a saciedade daquela situação, é querer logo resolver, passar aqueles problemas de uma vez. E muitas das vezes a gente precipita e faz as coisas sem Deus mandar e sem Deus estar. Esse é um problema muito grave. Um exemplo clássico é muitas das vezes a pessoa que está querendo casar e não consegue ninguém. E as pessoas que estão à volta dela, todo mundo casa, todo mundo está feliz, e a pessoa está sozinha, está esperando em Deus. Ele sabe que precisa esperar uma mulher de Deus, um homem de Deus, ele sabe. Mas conforme a pressão vai aumentando, as pessoas vão cobrando: cadê você? Você não conseguiu ninguém, e já está todo mundo caminhando, todo mundo já está lá casado, tudo certinho. A pressão começa a aumentar. O que a pessoa faz? O primeiro que aparece é lá em casa. Ele casa, ela casa, e aí Deus não era aquela pessoa que Deus tinha escolhido. Aí o que acontece? Vai dar problema lá na frente, vai ter que voltar tudo, vai ter que quebrar tudo, entendeu? Deus vai ter que corrigir, arrumar toda aquela bagunça porque não conseguiu esperar. É a ansiedade que mata. Então, meu irmão, a gente precisa destacar para o nosso aluno: cuidado com a ansiedade, não se preocupe demais com o futuro, Deus está no controle, não temos como mudar nada, a preocupação não vai trazer nenhum tipo de mudança na nossa vida, só vai prejudicar e não vamos viver o hoje. Peça a Deus, busque a Deus em oração, insista em oração, lance sobre Ele a nossa ansiedade, tudo seja conhecido no Senhor, as súplicas, seus pedidos, peça, mas não haja sem Deus mandar. Espere a resposta da oração, insista em oração, mas não se mova enquanto Deus não se mover a seu favor. É isso que a gente tem que destacar para o aluno, é isso que a gente tem que entender. Eles viviam no deserto, povo de Deus com Moisés, mas eles só se mexiam quando a nuvem se mexia. Eles só andavam quando a nuvem andar. Imagina, você está no deserto, você quer sair do deserto, meu. Você quer acabar com aquilo. Deserto é hostil, deserto é horrível. Ninguém consegue viver, ninguém consegue se estabelecer no deserto. Você sobrevive no deserto. Deus ajudou, cuidou, mas não era o deserto que eles tinham. Então você imagina a ansiedade do povo para passar logo daquilo ali. Mas tinha que esperar a nuvem se mexer, porque senão eles iam torrar no sol, porque eles iam andar sem a nuvem estar em cima. Então muitas das vezes não adianta querer correr, porque você vai se queimar no sol. Tem que esperar a nuvem andar junto.
Você pode pedir, Senhor, anda logo com essa nuvem, anda logo com essa nuvem, eu quero andar. É oração, mas não se mexa. Senhor, apressa-te, ao salmista, apressa-te, Senhor, me ajuda, anda com essa nuvem. Mas o salmista não saiu do lugar, o povo não saía do lugar para não tomar atitudes erradas. Então espera, a nuvem está aí, tem que andar debaixo da nuvem para andar certo, para andar sem problema. Então a gente tem que destacar isso para o nosso aluno. A ansiedade, busque em oração. Viva e busque em oração. Peça ao Senhor para se mover a seu favor. E na hora certa Deus vai fazer e vai dar certo de uma vez. É melhor fazer uma vez só do que ter que fazer várias vezes a mesma coisa. Então faça bem feito, faça na hora de Deus, no momento de Deus, no momento certo, para fazer uma vez só. Senão a gente tem que caminhar tudo de volta para fazer de novo, porque senão não adianta. Os planos do Senhor nunca serão frustrados. Se Deus escolheu fulano para você, se você casou com Beltrano, vai dar problema, vai ter que se limpar de Beltrano, vai ter que sair para Deus arrumar para você chegar onde Deus escolheu. É só problema. Lembra lá Ismael, o Abraão com a Sara lá e Agar? Deus falou, vou dar um filho para vocês, é Isaac. Ah, mas passou 10 anos, passou 15 anos e nada, vamos dar um jeitinho aqui. Aí o que aconteceu? Fizeram Ismael. Depois teve que Deus ir lá arrumar, teve que mandar embora Ismael, mandar embora Agar. Abraão sofreu, Abraão teve que mandar seu filho mais velho embora. E vive hoje um problema até hoje por causa da descendência de Ismael. Por quê? Se precipitou lá atrás. Então a gente precisa esperar que Isaac vai chegar, a promessa vai chegar. Temos que aguardar no Senhor e viver o dia a dia com Deus, cada dia por vez, para que a gente consiga viver o melhor de Deus a cada dia. Então vamos lá, capítulo 3.2, causas da ansiedade. Então o que acontece? Como causa é o que a gente falou, preocupação excessiva com o futuro, além de sobrecarga com atividade, ainda que simples. O estresse fora de controle, problemas de relacionamento, de saúde, eventos traumáticos, medos, fobia, genético, biológico, fatores, né? Então são as causas da ansiedade patológica. Então a gente vai ver o que? As causas são muito parecidas. Os distúrbios psicológicos são muito parecidos. Os seus gatilhos são problemas comuns, muito conhecidos. Mas a forma que a gente vai tratar é que vai fazer a diferença. Então Jesus ensina o quê? Que a cada dia basta o seu mal. Então não adianta, meu irmão, hoje é domingo e eu estou pensando em quarta-feira. Quarta-feira tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, meu irmão, viva o domingo. Se prepare para o domingo, usufrua do que Deus tem no domingo. Depois você vê quarta-feira, ainda falta 3, 4 dias. É aquela história, né? A gente não sabe nem se vai estar vivo daqui a 5 minutos, que dirá daqui a um mês. Ah não, dia 30 do outro mês eu tenho que fazer uma prova, tenho que fazer isso, tem um exame. Irmão, espera chegar lá, vai vivendo aqui o dia de hoje, quanto é isso. De repente Jesus volta, Jesus te arrebata, tu morre, acontece alguma coisa, você nem no 30 chega lá e está sofrendo aqui à toa. Então a gente precisa entender isso, vamos viver o hoje e com Deus e deixar o dia de amanhã nas mãos do Senhor. Não é não pensar no dia de amanhã, viver o hoje sem pensar no amanhã, não. Isso aí é coisa do mundo, isso é heresia. Vamos viver o hoje e deixar o amanhã nas mãos do Senhor. Viver o hoje e nos prepararmos para o amanhã que está na mão de Deus. Se preparar para o amanhã é diferente de se preocupar com o amanhã. Ou seja, eu estou vivendo hoje, estou me preparando para amanhã Jesus voltar e me levar. Então eu estou me preparando, vivo a felicidade de hoje, o dia de hoje, mas pensando no meu futuro do arrebatamento. Estou me preparando para o arrebatamento, estou me policiando para ser arrebatado. Então isso é viver.
Agora, eu viver hoje, não tô nem aí se eu tô certo, se eu tô errado. Jesus volta, você fica. As 10 virgens prudentes, 5 prudentes e as 5 loucas, qual foi a diferença? Elas viveram o dia, todo mundo levou sua lamparina e esperar o noivo, é o dia, tá certo. Só que as prudentes, o que elas fizeram? Elas se prepararam para o outro dia, levaram reserva. As loucas não, elas só foram com aquele pouquinho para o dia, viveram hoje sem pensar no amanhã. Aí o que aconteceu? O noivo não veio no hoje, veio no amanhã, elas não conseguiram entrar. Então a gente precisa se preparar, é diferente do se preocupar. Então a gente sabe que o amanhã é necessário, que Jesus vai voltar, temos que viver cada dia sim, mas pensando no nosso alvo maior, que é o céu. Então vamos nos preparando e deixando as coisas na mão do Senhor, para que no grande dia você esteja pronto para ser levado com azeite reserva. Por isso que fez a diferença, foi a reserva, foi o azeite que fez a diferença nela. O cuidado, a comunhão com Deus é que faz o nosso amanhã ser melhor. Então a gente precisa viver o cada dia, viver o dia para ter a felicidade do dia, o que Deus preparou no dia, e nos preparar para o amanhã, que é a volta de Cristo, e não nos preocuparmos com os problemas da terra, sabe? Por isso lá no texto inicial a gente está dizendo: pense naquilo que é do alto, pense naquilo que é de cima. E o que é do alto, o que é de cima, o que a gente pensa, o que a gente espera, quem é nosso bem-aventurado esperando? A volta de Cristo. Então nos dias de hoje a gente vive o hoje pensando em Cristo lá no amanhã. Assim a gente consegue não se preocupar com as coisas terrenas, porque a nossa mente está nas coisas celestiais. É uma forma de a gente não cair na armadilha da ansiedade. Então que Deus a gente possa entender isso. Quando a gente faz as coisas na ajuda de Deus, é garantia que dará certo e economizar energia. Olha que interessante. É como eu falei lá. Se você se precipitar como Abraão e Sara fizeram, você vai ter que caminhar errado, Deus vai corrigir, você vai ter que voltar e caminhar de novo para chegar onde Deus mandou. Então a caminhada é dupla. Aí vai causar ansiedade, vai causar estresse, vai causar gasto de energia. Quando a gente faz as coisas como o povo fazia lá, só andava quando a nuvem andava, o que acontecia com eles? Eles andavam, dava certo, chegava onde tinha que chegar e economizava sua energia, porque era uma caminhada só no deserto, era só uma ida. Agora, se fizesse errado, era ir, voltar para ir de novo para onde Deus mandou. É pior. É igual quando você sai para um lugar sem saber onde é, em vez de testar o caminho, em vez de ver o GPS, ver o mapa, ver tudo certinho, não, você vai solto. Aí você pega caminhos errados, você tem que voltar tudinho para ir para o certo. Aí aumenta o tempo de viagem, aumenta o gasto, aumenta tudo, o estresse. Então a gente precisa ter esse cuidado. Fazer as coisas sempre no tempo de Deus. E para a gente não ficar ansioso, aí é o texto de início, que ele diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja sobre os seus pensamentos e sobre os seus sentimentos. Então, se a paz de Deus estiver sobre a minha vida, eu não vou ter ansiedade de fazer as coisas antes do tempo. Por mais que eu queira, por mais que eu esteja ansioso para ter aquela resposta, a paz do Senhor vai me acalmar. Não vai me deixar olhar as circunstâncias e eu vou falar: não, vou esperar que Deus na hora certa vai mandar, vou aguardar o Senhor. A paz de Deus não vai deixar que a angústia me consuma, que a ansiedade me domine, porque ela vem sobre os meus sentimentos e sobre os meus pensamentos. Tudo vai ter a paz de Cristo, então a gente consegue viver melhor assim. E aí a gente finaliza capítulo 3.3, e é interessante uma informação que a gente pode falar para o nosso aluno, é que assim, geralmente as coisas que nos traz ansiedade, em 75% dos casos,
não vão gerar aquilo que a gente está preocupado. Por exemplo, às vezes a pessoa, uma moça tem um caroço na mama. Aí o que ela pensa logo? Que é um câncer. Aí aquilo gera o quê? Ansiedade, meu Deus, é um câncer, vai fazer isso, vai ter que arrancar a mama, vai ter que fazer isso, tal. Gera ansiedade. E aí o médico marca o exame, tem que esperar o resultado, a pessoa fica se corroendo ali. Aí quando vem o resultado, descobre que é o quê? Um cisto. Era só um nódulo mamário, era um nódulo no ducto lácteo. Entendeu? Então não era câncer, não era tumor, não era nada disso. Então você ficou ansioso por uma coisa que nem era. Então é isso que a gente tem que ter entendimento. Precisa ter o cuidado de viver o dia a cada vez. Não sofrer por antecedência. Isso não vai mudar em nada a nossa caminhada. Se a gente ficar ansioso, você não vai crescer mais. A preocupação não vai fazer as coisas sumir. Você tem que viver e entender que Deus está no controle. Vou viver a cada dia, seja o que for o caroço, Deus está no controle para me curar, para me transformar, para me cuidar, para fazer. Então a gente precisa ter essa tranquilidade. É a paz de Deus que faz a gente não cair na ansiedade. Porque quando a pessoa tem a paz no coração, o que ela vai pensar? Não, tem o caroço aqui, o médico viu, eles vão fazer o exame, Deus está no controle. Seja o resultado que der no exame, Deus está no controle. Ele tem poder para curar um cisto, ele tem poder para curar um tumor, ele tem poder para curar o que for. Então, se Deus está no controle, Deus está no controle. Essa paz é que precisa fazer a minha vida mudar. Essa paz é que vai fazer a minha alma refrigerar, entender. Seja o que eu viva o que eu for viver amanhã, Deus está no controle. Então essa paz é que me acalma de saber que Deus que cuida, que transforma, que cuida das aves, que não vai deixar eu ter necessidade nenhuma. Então essa paz que excede o entendimento. Por que ela excede o entendimento? Porque quem não tem, jamais vai viver isso. Uma pessoa do mundo, com a mentalidade mundana, com a mente mundana, ele não vai ter essa paz que excede. Ele só tem paz quando tudo está certo. Por isso que a paz excede o entendimento. Porque o mundo, ele só consegue ter paz se ele tiver com um diagnóstico bom, se ele tiver dinheiro bom, se ele tiver com um emprego bom. Se tudo tiver bom, aí ele tem paz. Essa paz é a paz natural, é a paz lógica, é a paz humana. Mas a paz de Deus é a que excede o entendimento. É o cara não ter, é o cara tá tendo dificuldade, é a situação, e ele tá tranquilo sabendo, Deus está no controle. Deus cuida do lírio dos vales, Deus cuida do pardal, Deus cuida de todo mundo, e eu valho mais do que o lírio, valho mais do que o pardal. Deus vai cuidar de mim também, eu não vou ter nenhuma necessidade, porque o Deus que não dorme, nem Deus queneja, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso sustenta a mão, Ele cuida de mim. Então Ele sabe as minhas necessidades. Então eu vou descansar e vou esperar que Deus sacie as minhas necessidades. Por isso que Paulo fala que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus nas regiões celestiais, para a honra e glória do nome dEle. Deus tem todas as condições de suprir as nossas necessidades. Então a gente pode descansar no Senhor e esperar nele. Essa é a mudança, esse é o segredo. E aí o capítulo 3.3, práticas de autocuidado. Então aqui a gente precisa ter aquilo que a gente está falando. Cada um precisa ter o seu autocuidado. Criar o métodos de válvula de escape, o válvula da panela de pressão. Então por isso João está falando, olha, eu quero que teu corpo e a tua alma sejam tão saudáveis. A gente é uma pessoa integral. Então a gente precisa criar maneiras de termos o nosso autocuidado. Cada um vai ter o seu, meu. Tem pessoa que vai relaxar vendo filme, tem pessoa que vai relaxar fazendo uma atividade física intensa,
tem pessoa que vai relaxar comendo, tem pessoa que vai relaxar, sei lá, passeando, sabe? Cada um vai procurar o seu jeito de ter o seu autocuidado, vai buscar em oração. Você vê, Jesus, quando ele estava lá no Getsêmani, momentos antes da crucificação, ali o final do seu ministério, o auge da situação, ele estava ali passando a luta tremenda, no físico, na alma, no espírito, ao ponto de suar sangue. Mas o que ele fez? Qual foi a estratégia que ele usou? Oração. Aí o anjo veio, consolou, acalmou ele. Foi isso? Então, Jesus usava essa estratégia. Era uma angústia tão grande que na oração ele suou sangue. E aí o que acontece? A estratégia que ele usou foi a oração. Aí o anjo veio, consolou, ajudou ele. Essa é a forma da gente se autocuidar. Então, quando você estiver em estresse, estiver em luta, chore aos pés do Senhor, busque no Senhor, se sujeite ao Senhor, e aí a paz de Deus vai vir sobre a sua vida. E a gente entende, uma alma sujeita a Deus sente paz, porque Ele é a fonte de paz. A ansiedade nos leva a agir por impulso, motivado por circunstância, como fez Pedro na situação ali de angústia, quando Jesus estava orando, se cuidando. Pedro, na angústia, o que fez? Cortou a orelha do Malco. Por quê? Angústia, luta, foi pela emoção. Quem vai pela emoção dá com a cara no chão, né? Então a gente precisa ter esse entendimento. Mas o próprio Pedro, depois que ele se converte, que ele começa a andar, entender e vai andar pelo Espírito, é ele que diz: lance as suas ansiedades sobre o Senhor. Aí você vê, um cara que era ansioso cortou a orelha do outro, agora ele está dizendo para nós: lance sobre o Senhor as nossas ansiedades, que Ele cuidará de vós. Então, o que faz a diferença é como a gente vai reagir ao que está na nossa cerca, o que está nos estressando, o que está nos cercando. Destaque isso para o seu aluno. O que faz a diferença na nossa caminhada é como nós vamos reagir aos estresses do dia a dia. Qual estratégia nós vamos usar para nos cuidar? O autocuidado seu é qual? O que você usa como refrigério? O que você usa para se autocuidar? O que você usa para se aliviar do estresse? É isso que faz a diferença, porque está dizendo para nós: lança sobre Jesus, busque a paz em Deus que excede o entendimento. É isso que vai fazer a diferença, porque aí assim a gente vai ter a calma, o refrigério, e Deus vai nos guiar pelo caminho. E se for necessário, você busque para orientação profissional, porque às vezes Deus vai usar aquele profissional para te dar dicas valiosas para você sair da ansiedade, do estresse, da depressão. Então é muito importante a gente buscar em Deus, para que Deus crie as estratégias para nos livrar dessas situações. Então destaque isso para o seu aluno, e a gente finaliza aqui esse trimestre. Que Deus te abençoe, que a gente possa estar no próximo trimestre junto. É um final de ano. Destaque para o seu aluno, abençoe ele, agradeça a Deus com a turma por ter chegado ao final de mais um ano, por mais um ciclo, 4 trimestres, a gente conseguiu estudar, então 4 trimestres, são isso, 4 trimestres onde a gente conseguiu estudar fazer toda uma análise da Bíblia, de todas as coisas que competem a gente aprender. Então a escola bíblica dominical é isso, é a gente estudar vários trimestres, estudando a Bíblia, sempre buscando novas formas de aprendizado, novas formas de colocar em prática o que Deus nos ensinou, o que Deus passou na sua palavra. Então por isso a escola bíblica é fundamental, para que a gente esteja sempre estudando a palavra e aprendendo com ela para o nosso dia a dia. Então destaque isso para o seu aluno, né? Agradeço ao Senhor por mais um trimestre, por mais um final de ciclo, e a gente iniciará um novo trimestre, o primeiro trimestre de 2024, para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha boas festas,
né, um bom Natal, um ano novo abençoado, e a gente coloque em prática tudo que a gente aprendeu na lição de hoje, durante todo o trimestre com a revista da Escola Bíblica Dominical. Então, que Deus possa nos abençoar, e ano que vem estaremos aqui, se assim o Senhor permitir, continuaremos fazendo os vídeos, as pré-aulas. Que Deus te abençoe, que você tenha uma aula abençoada para a honra e glória do Senhor no dia 31 de dezembro, quando a gente finaliza esse trimestre para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ter uma aula abençoada para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Glória a Deus, e Deus seja contigo, e a paz do Senhor sobre a sua vida. Amém? Deus te abençoe.